Muito obrigada pela presença de vocês. Nós gostamos muito de explicações, né? Nós gostamos das coisas bem explicadas. Principalmente, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas bem explicadinhas, porque se eu pego pela metade, eu vou fazendo do jeito que eu entendi. E às vezes eu não entendo direito. Então eu gosto muito de ouvir explicações. Eu amo quando alguém pede que eu faça algo e me explique direitinho, nos mínimos detalhes, exatamente tudo que a pessoa quer. Porque se você não me explicar direito, eu vou entender de um jeito, porque eu vou fazer. E vai ficar incompleto, porque você não me explicou direito. Então, a gente precisa de explicações. Nós, seres humanos, nós precisamos de explicações. Eu já disse aqui outras vezes, né? Terapia é muito importante, né? Nos ajuda a nossa mente, né? A aprender a fazer as adaptações para o nosso dia a dia. Só que você vai fazer uma terapia, você tem um tratamento psicológico, psiquiátrico, principalmente o psicológico, você precisa dar informações. Se bem que quando você chega na terapia, para fazer terapia, até se você não falar, você já está dando informações. Mas para que o profissional possa encontrar um caminho para te ajudar, é necessário que você dê explicações, que você conte a sua vida. A partir do que ele vai sabendo sobre você, ele vai criando uma estratégia e adapta para a sua realidade, né? E o que eu vou falar aqui, não estou contra a terapia, não. Só estou dizendo que nós, seres humanos, nós precisamos de informações, nós precisamos de explicações. Oi, Dalva, bom dia. Hoje eu estou com a internet meio limitada, estou só aqui no Instagram, mas a partir de amanhã eu volto pro TikTok também. Mas obrigada por você e a Helena Teixeira terem vindo para cá. Obrigada, meninas. Vamos lá. Então, nós precisamos de informações, nós precisamos de explicações. Eu acho que eu sou a pessoa que mais precisa de explicações quando eu preciso fazer alguma coisa. Mas quantas vezes a gente já sabe que Deus, por exemplo, a gente fala assim, Deus já esteve lá no futuro, ele já sabe, ele não é regido pelo tempo. Já falei várias vezes aqui nas lives. Inclusive para Moisés, né? Deus falou, olha, eu irei adiante de ti, eu vou na sua frente, eu vou lá no futuro, eu vou preparar tudo. Esse lugar que eu e você estamos hoje, Deus já esteve nele. Então não é uma novidade o que você está passando neste lugar que você está hoje. Só que quando a gente pensa que Deus sabe todas as coisas, a gente pensa de futuro. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que vai acontecer, mas Deus também sabe do nosso passado. Ele visitou o nosso passado. Fala que Deus visita as nossas gerações. Deus, ele não é manipulado ou controlado pelo nosso tempo. Então Deus tem todas as informações. Então Deus, ele quer cuidar de você. Deus quer tratar você. Deus quer curar você a partir do momento de hoje. A partir de agora. Porque Deus sabe que quanto mais você falar na sua dor, mais ela vai estar presente na sua vida. Então Deus quer curar você a partir de hoje, a partir de aqui. Deus não é o seu psicólogo, ele não é o seu terapeuta. Nessa relação sua com ele, ele é o Deus, não você. Então ele sabe. E Deus hoje pergunta para você: onde você está? Lá em Gênesis 3:9, essa é a pergunta que Deus faz para Adão. Adão, onde você está? Essa pergunta não era porque Deus não sabia geograficamente onde Adão estava. Deus faz essa pergunta e a resposta de Adão é dando explicações, mas na verdade essa pergunta não era para saber, não tinha uma acusação nessa pergunta.
Eu queria que você prestasse bem atenção no que eu acabei de dizer. Adão tinha quebrado uma aliança que ele tinha feito com Deus. Adão tinha desobedecido a Deus. E Deus não chega para Adão e fala assim, que Deus sabia onde ele estava. Podia chegar lá já direto e falar assim, o que você fez, Adão? O que foi que você fez? O que você fez? Ele chega e pergunta onde você está. E essa pergunta, onde você está, Deus, o interesse de Deus é saber qual era a condição que ele estava. Deus queria que Adão reconhecesse a condição. Qual era a condição? Onde eles estavam no relacionamento deles. Se eles estavam na mesma página. Só que Adão começa a dar explicações. E quando ele vai dar explicações sobre o que aconteceu, ele joga a culpa e a responsabilidade para outra pessoa. E essa outra pessoa joga a culpa e a responsabilidade em outra pessoa. Então, assim, eu não sei onde você que está me assistindo essa live está hoje, nas suas questões emocionais, nas suas questões relacionais. Eu não sei. Mas Deus hoje pergunta, onde você está? Porque Deus sabe o que aconteceu. Ele já sabe tudo que houve. E Deus quer agora um relacionamento com você. Ele quer, nesse momento, quer decisões. Quando ele chega para Elias, lá em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 9, ele chega diante de alguém que está cansado, exausto e desejando a morte. E Deus fala, o que você faz aqui, Elias? Quando eu faço live sobre Elias na caverna, eu gosto muito de dizer isso. Deus não pergunta assim, o que você está fazendo aí? Ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Ou seja, ele estava lá, junto. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias começa a dar explicações. Eu estou aqui porque a mulher está me perseguindo, não tem ninguém mais que adora o Senhor, só sobrou eu nessa história. Depois de ter passado um milagre extraordinário lá no monte. Ele se encontra num lugar onde ele está sozinho e Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Você tem uma vida para viver. Você tem um caminho para seguir. Não é hora de parar, Elias. Bora trabalhar. Bora sair deste lugar, dessa caverna. Quando Jesus chega para as pessoas, principalmente agora eu queria separar o Bartimeu e o paralítico de Betesda, que eu queria trazer para vocês. João 5, 6, que quando Jesus chega para o paralítico de Betesda, ele fala, você quer ser curado? Ele não responde essa pergunta para Jesus. Ele começa a dar explicações. Olha, Jesus, faz muitos anos que eu estou aqui. E assim, toda vez que as águas se movem, eu não acho ninguém para me ajudar. Jesus fala, você quer ser curado? Então Jesus está perguntando para você. Ele sabe quem foi que magoou você, quem foi que te feriu. Ele sabe quem colocou você nesse lugar que você está hoje. Ele já sabe. Ele quer saber de você. Ele quer uma declaração sua de rendição, de confissão, de dependência e dizer a partir daqui, Deus, quais são os próximos passos, quais são as decisões. Essa pergunta que Deus faz que Jesus fez pro paralítico de Betesda, Jesus não estava falando sobre a doença, estava falando sobre decisões, sobre escolhas. E aí quando ele encontra, quando o cego Bartimeu em Marcos 10, capítulo 51, as pessoas muitas vezes falam assim, gente, mas Jesus sabia o que ele queria. Deus sabe, ele sabia mesmo. Só que muitas vezes o que nós ficamos falando é sobre o que fizeram, o que aconteceu, por que eu estou nesse lugar. E a gente não confessa as coisas que a gente realmente precisa de fazer para começar a nossa vida, para recomeçar a nossa vida, para continuar a nossa história. Nós ficamos remoendo a nossa dor, a nossa ferida. Aquele cego Bartimeu foi muito esperto. Ele podia ter falado assim,
Jesus, as pessoas cospem em mim, as pessoas não queriam nem deixar eu chegar perto do Senhor. Ele não reclamou, ele falou assim, quero ser curado. E é a partir do lugar que você está, a partir do lugar que você se encontra hoje. E Deus pergunta para você hoje, onde você está? Qual é a página que você está comigo? Porque se você estiver na mesma página que eu, Adão, você sabe que a partir daqui, a sua vida vai mudar. Porque a sua escolha tem consequência. O que você escolheu para fazer vai ter consequência, mas eu vou estar com você. E um dia eu vou resolver essa questão do nosso relacionamento, que ele envia Jesus depois para restaurar essa aliança com Adão, essa conexão, dar livre acesso a nós, né? E aí, o que Deus faz com Adão é resolver o problema dele. O problema na hora ali era roupa. Eles colocam ali folha que ele não vai resolver, que ele não vai proteger do frio. Deus resolve ali a questão física, a necessidade dele física. E aí, coloca ali as consequências e fala, agora vai trabalhar, vai agir. Não adianta você ficar nesse lugar escondido. Se para você estar na mesma página que eu, você precisa reconhecer sua condição. E quando a gente reconhece a nossa condição, a gente não fica falando da culpa das pessoas. Falando do que fizeram de errado, o que foi que aconteceu. Deus quer ouvir da sua boca e da minha qual é a nossa condição com Ele. Deus, olha, onde eu tô aqui na sua presença, com toda a minha dor, com tudo que fizeram comigo. Mas eu confio e quero que o Senhor me dê luz para os meus próximos passos. Deus quer que você tome decisões de não ficar remoendo a sua dor. Existe um caminho para você. E é um caminho árduo, um caminho longo, porque exige você liberar perdão. Exige você não carregar as pessoas que te magoaram junto com você. Exige você ter uma vida de entrega todos os dias. Dizer, Deus, eu não estou na caverna. Eu vou para fora porque eu vou agir, eu vou tomar decisões. Aquele paralítico ali, Jesus não era a primeira pessoa que aquele paralítico contava da sua condição. E Jesus falou assim, olha, eu sei que eu não sou a primeira pessoa que você está contando essa história aí. Falando com o paralítico de Betesda. João 5:1. A minha pergunta é, você quer ser curado? A minha palavra para você hoje é, Deus tem pressa em abençoar você. Deus tem pressa em agir na sua vida. E Ele não faz perguntas tipo, e aí? Onde foi que você errou? O que foi que você perdeu? Quem foi que te feriu? Essas perguntas Jesus não fez para ninguém que Ele curou. Ele só fez, o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Para aquela mulher que estava sendo apedrejada, eu uso muito esse exemplo. Jesus não ficou ali enrolando numa conversa longa, dizendo, e aí, o que o povo fez com você? Ele falou assim, alguém te condenou? Alguém te tacou pedra? Não. Então aqui, ó, vai, não peques mais. Tome decisões. Tome agora e faça agora escolhas que te mantém nesse caminho de liberdade que eu estou colocando você. Então, hoje Deus manda perguntar para vocês, para cada um de vocês aqui na live, a mesma pergunta de Adão. Onde você está? E não é geograficamente, é na sua relação com Ele. A pergunta que Ele fez para Elias, Elias, o que você faz aqui? Depois que Elias sai da caverna, ele é curado, ele é suprido em sua necessidade física e espiritual, porque ele volta também a fazer, né, o chamado, a cumprir o chamado dele, né? E quando Elias e Adão entendem que a pergunta que Deus faz para eles
É pergunta que exige deles um movimento, uma decisão. Uma rendição, um reconhecimento de que Deus já sabe todas as coisas. E ao invés de Deus perguntar assim, onde foi que você errou? Qual foi sua perda? Quem foi que feriu você? Foi Jezabel? Deus não fica batendo papo com isso. Ele fala, onde você está? O que você faz aqui? Quer ser curado? O que você quer que eu faça? Essas perguntas, elas traz você para uma página nova, para um caminho novo, para um assunto novo, que são a sua nova jornada, a sua nova trajetória a partir daqui. Porque sempre que nós temos uma grande perda, sempre que nós fomos feridos profundamente na nossa alma, sempre quando alguém falha conosco, sempre que às vezes nós falhamos e sempre tem um caminho novo, uma decisão nova, escolhas novas, uma estação nova. E se você ficar o tempo todo remoendo as coisas, às vezes a gente remoe, não é só o que os outros fizeram, é o que a gente fez. Meu Deus, eu não tinha que ter feito isso. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui... Deus falando assim, ei, onde você tá? É aqui que a gente tá na nossa relação? Então, eu te dou a cura, eu te dou o perdão, eu te dou a força, eu te dou o caminho, eu te dou a esperança. Então entre na mesma página que o Deus que te criou está. Confesse todas as suas limitações. Estou com dificuldade para isso, eu vou precisar disso, disso. O que ficou, faça como Paulo. Eu escolho, eu decido deixar para trás todas as coisas e sigo para o alvo. Tem versões que falam que Paulo fala assim, eu corro para o alvo. Então Deus te chama hoje, na condição que você está, do jeito que você está, para a partir daqui seguir sua vida. Para frente é que se anda, não é? Então Deus não está perguntando quem que te magoou, quem te feriu. Isso aí são coisas, pensamentos que vão ficar remoendo você 24 horas por dia. E remoer, ressentir, ficar pensando na dor, pensando no que fizeram, impede você de tomar decisões. Aquele paralítico de Betesda. Oh, gente, eu tô confundindo com Betsaida. Aquele paralítico de Betesda, ele não precisava de alguém que ouvisse a sua história triste mais uma vez. Ele precisava de um poder que o ajudasse a tomar decisões para sair daquela condição. E eu e você temos acesso. Então a Bíblia diz para você entrar com ousadia. Entremos com ousadia na presença dele e falemos o que a gente vai fazer a partir daqui. Porque quando você para de ressentir suas dores e fala, não, o que eu vou fazer a partir de agora? Isso terrível aconteceu na minha vida. Gente, eu tô aqui falando com vocês coisas que eu tenho vivido, coisas que eu vivi. Tá, aconteceu essa tragédia na minha vida que me rasgou o meu coração por inteiro. Aí, Jesus, o que eu vou fazer agora? A partir daqui. Eu tô acabada. Literalmente, eu tô acabada. E Deus fala, então tá. Entre na mesma página que eu. Se movimente. Tome decisões. Faça escolhas. É a partir daqui. Gênesis 3:9. Adão, onde você está? Não é o que você fez, o que aconteceu, o que te fizeram. Adão, onde você está? A partir daqui, vamos lá? Bora para a realidade da vida. Agora vai acontecer isso. Eu vou estar com você, bora. Elias, 1 Reis, capítulo 19:9. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Tem muito serviço para você, rapaz. Ah, mas estou sozinha. Ah, mas a Jezabel. Ah, mas não sei o quê. Aí Deus falou, quem foi que falou que você está sozinho? Mais de 7.000 homens não se dobraram como você, a Baal. Você não sabe de nada. Bora trabalhar, rapaz. Não é só você que sofre, não aconteceu só com você, não. Sofrimentos iguais aos seus estão espalhados no mundo inteiro. E lá em Marcos, em João 5:6, o paralítico de Betesda, Jesus falou assim,
Foi isso que eu te perguntei, não. Eu te perguntei se você quer ser curado. Então, às vezes, você passa horas chorando. E é normal, tá, gente? Você é um ser humano, você vai chorar mesmo, você vai sentir. Só que quando você tá na presença de Deus, chega pra ele e fala assim, o que eu vou fazer agora? Me dê direção. Porque às vezes a gente fala, o que eu vou fazer agora? A gente não pede direção de Deus, a gente continua naquele lago de dor. Porque se você perguntar para Deus o que você faz agora, Ele vai mandar você se levantar e andar. Pega aí esse leito que te fizeram, paralítico, imóvel durante anos e anda. Você fala, Deus, o que eu vou fazer agora? Me dê direção. Ele vai falar, levanta e anda. Bora, porque o mundo não vai parar para esperar você ficar curado. Você vai ser curado no caminho. Lembra Lembra dos 10 leprosos? Os leprosos, Jesus tinha o poder de curá-los imediatamente, mas Deus não trabalha com mágica, Ele trabalha com processo, já falei isso para vocês. Vão ler lá o texto que fala dos 10 leprosos. Quando eles pedem para Jesus curá-lo, Jesus fala assim, vai lá onde está o sacerdote e mostra. Porque é o sacerdote que dizia para o povo quem era leproso e quem não era. E eles foram curados no caminho. Então, às vezes, você está esperando ser curado, você está esperando ser resgatado, você está esperando ser salvo. Jesus já veio, já te salvou e quer que você, pega seu caminho e comece a andar. Onde você está? Essa pergunta não é geograficamente, é onde você está na sua relação com Deus. Porque se você estiver na mesma página que Deus, hoje Deus ordena para você o que Ele ordena para mim todos os dias, toda manhã quando eu levanto. Fernanda, pega toda a sua história, pega aí sua maca, levanta e anda. Sabe, para terminar essa live, eu gosto muito eu desenvolvi uma teologia minha, assim, me perdoe, eu vou pedir só uma licença aí poética para os estudiosos. Oh, meu Deus. Quando Jesus fala assim, toma a sua cruz e siga-me, para mim é sobre tudo isso que eu estou falando que Jesus estava dizendo. Na minha doutrina, na minha teologia que eu desenvolvi na minha cabeça. Que às vezes a pessoa fala assim, a minha cruz é minha sogra, minha cruz é meu trabalho, minha cruz é meu filho, minha cruz é meu emprego. E eu tenho o entendimento de que a cruz que Jesus manda a gente pegar e levar, segui-lo, é a nossa história, é a nossa jornada, são as nossas dores, são os nossos traumas. Quando Jesus fala assim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. E se negar a si mesmo é parar de remoer todas as perdas que nós tivemos e dores que a gente teve, direitos que a gente não foi atendido. É negar o eu, dizer assim, olhar para Jesus e falar assim, eu não merecia tudo isso, mas eu vou seguir a Cristo, porque Ele carrega essa minha dor, Ele carrega essa minha injustiça. Então Jesus aqui, Ele está falando de movimento. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, porque enquanto você está em si, olha o que me fizeram, olha o que me aconteceu. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Negue-se a si mesmo, essas lamúrias, porque é normal mesmo, gente, isso acontece, nós somos humanos, a gente pensa dessa forma. Nega essas coisas e olha para Jesus. Pega a sua cruz, que é toda a sua história, e siga. Levanta e anda. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada irmão meu dessa live. O Senhor sabe exatamente onde eles estão. Onde alguém os colocaram ali. Onde as escolhas que eles fizeram colocaram eles naquele lugar. Que eles possam negar o fato de estar remoendo o próprio eu sobre tudo o que aconteceu com eles. Pegar tudo isso e começar a se movimentar, porque o Senhor
vai nos curar enquanto nos movimentamos. O Senhor vai trazer o caminho, iluminar o próximo passo. Porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro. Porque o Senhor é a nossa verdade, é o nosso caminho. Nos ajude, Senhor, a estar sempre na mesma página, nesta relação nossa com o Senhor. E que nós, em nome de Jesus, nesta manhã, a partir desta manhã, comecemos a andar a partir daqui e desembaraçando de todo o peso e correndo para o que o Senhor tem já desenhado, escrito para nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.